Você quer aprender a desenhar qualquer personagem de anime, mesmo que você não tenha materiais caros e nenhum tipo de dom para desenhar? Então, clica no primeiro link da descrição. Se você está cansado de fazer um desenho e simplesmente achar que ele ficou estranho ou ficou com uma aparência muito amadora, se liga só nisso, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como sair desse desenho bem simples e aprender a fazer um fundo melhor para o seu desenho, deixando ele muito melhor mesmo, transformando ele numa fanart nesse nível que você está vendo agora. Se você curtiu a ideia desse vídeo, fica comigo nele, que eu garanto que ele vai te ajudar muito. Então vamos lá, para a gente conseguir começar aqui o nosso desenho, ou fazer o fundo dele, deixar ele um pouco com uma cara melhor, né? A gente tem que entender que tem duas opções. A primeira, você pode ter um desenho que você já fez aí e quer simplesmente melhorar ele. Ou a segunda, que é um desenho que você vai criar do zero, totalmente do zero, e construir o cenário junto com o personagem. A diferença dos dois é basicamente que quando você tem um desenho pronto, você não consegue movimentar muito e brincar com o que tem no cenário. Já quando você vai desenhar alguma coisa do zero e o cenário junto, você tem mais opções para fazer o cenário interagir com o seu personagem. Calma, se ficou confuso, vem comigo que eu vou te explicar ao longo desse vídeo. Nesse caso, eu gosto de começar, isso é bom para qualquer tipo de cenário e qualquer tipo de desenho. É meio que planejar o que você vai desenhar, porque assim você não vai se frustrar e também vai ter uma noção de proporção. Olha só, eu gosto de pegar uma folha, faz um quadradinho pequeno, como se fosse um retângulo, né? Como se fosse o tamanho da folha que você está usando. E começa a desenhar basicamente um mini desenho, porque dessa forma fica mais fácil de você ter uma noção do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Uma coisa legal que eu gosto de estar fazendo quando eu faço isso é estar deixando o meu quadrado, né, que eu estou desenhando ali, como se fosse mais ou menos o formato da folha e também a posição que meu personagem, se ele já está pronto, a posição que ele está na folha. Isso facilita bastante, porque assim eu consigo ter noção do que realmente eu vou conseguir fazer e do que eu não vou conseguir fazer na folha. Tá, isso é bem legal, você já está entendendo agora, porque vai ficar mais fácil na hora de você construir o seu cenário e o seu personagem. Mas vamos supor que você já escolheu algumas coisas que você vai colocar, porque ao longo desse vídeo eu vou te mostrar algumas dicas, né? 4 formas de você fazer cenário mais fácil. E ao longo desse vídeo você vai entender como você colocar tudo isso em prática. Então agora que você já fez isso, a gente precisa fazer o quê? Passar limpo. Lembrando que essa primeira folha é basicamente a folha de rascunho, que é a folha do nosso esboço. Nunca usa a folha principal que você vai desenhar para fazer o esboço de nada, porque vai acabar dando muito problema na hora de pintar depois. Entendeu? Fora que você pode estragar a folha, tem vários fatores. Mas voltando lá, depois que você tiver feito isso, eu gosto de passar limpo como? Eu simplesmente pego o desenho, né, a folha que eu fiz, viro ela ao contrário e começo a passar o lápis grafite. Na verdade é o 6B, né? Muita gente me pergunta qual lápis eu uso o lápis 6B. Eu passo toda na parte de trás da folha, porque assim, quando a gente consegue espalhar tudo esse grafite atrás da folha, quando a gente vira, é só a gente contornar que fica mais fácil. O lado bom de fazer isso é que você consegue ter um esboço mais limpo na segunda folha, só que o lado ruim é que você tem que tomar cuidado, porque o 6B ele mancha muito fácil. Então se você colocar a mão ali na parte de trás da folha, toma cuidado para você não manchar a sua folha que está atrás. Depois que você tiver feito isso, a gente vai começar com uma das primeiras dicas aqui do cenário. Um tipo de cenário bem legal que eu gosto de estar fazendo também, principalmente se o seu personagem está numa posição de ação e se você também já fez um personagem pela metade. E essa forma que eu gosto de fazer é o seguinte: você vai pegar o seu desenho e vai estar recortando toda aquela parte em volta, porque já vai começar a dar a impressão que é basicamente um quadro, não vai ficar aquela coisa solta na folha sem terminar. Então caso você não queira terminar o desenho, você faz esse recorte em volta e começa a puxar essas linhas em direção ao centro. Muita gente chama de rachura, né? É o tipo de linha que você faz para dar esse efeito de movimento no seu desenho. Mesmo que ele esteja parado, vai parecer uma cena mais próxima de um anime mesmo. Você pode estar simplesmente pegando uma régua e fazendo uma linha de cada vez, deixando umas mais fortes e outras mais fracas para dar aquela impressão realmente de movimento. Ou você pode fazer uma de cada vez e depois ir mudando, tá? Não tem muito problema quanto a isso. Ou você faz com a régua, ou você pode fazer à mão. Eu recomendo que se for fazendo uma escala maior, tipo na folha toda, é legal que você faça com uma régua, porque vai te ajudar muito mais a não deixar elas tortas. Já vai dar uma boa impressão. E você também pode fazer de uma forma colorida, né? Caso você não queira usar preto e branco, você pode simplesmente pegar e fazer de uma forma colorida. Você pode pegar seu lápis e ir fazendo, pintando o fundo com degradê ali e deixando as rachuras brancas. Assim elas não vão nem parecer tanto rachuras, mas a ideia vai ser basicamente a mesma e já vai dar um fundo mais legal e um pouco mais movimentado pro seu personagem. Se você curtiu essa dica aí, já deixa um like, porque isso me incentiva a fazer mais vídeos como esse. Mas vamos lá. Então vamos lá, no meu caso eu acabei escolhendo o All Might, tanto a versão forte dele quanto essa versão mais só o pó da rabiola, porque é assim que fica mais dinâmico, né, o nosso desenho, e porque também o All Might
tem muito a ver com o Bakugou e com o Midori. Uma coisa legal que você pode fazer, que é a segunda dica, é você pegar e construir elementos atrás do seu personagem que tem a ver com o anime. Por exemplo, se você estiver desenhando Boku no Hero, que nem eu tô desenhando, você pode desenhar algum personagem que lembra o personagem que tá na frente. Se você está desenhando Naruto ou alguma coisa assim, você pode colocar um Sharingan atrás do seu personagem, alguma bandeira, alguma espada, alguma coisa que lembre ele, porque já vai dar um destaque muito maior. E o foco vai estar sempre no personagem da frente, entendeu? Ou você pode colocar simplesmente o olho de Sharingan, assim como eu estou mostrando. Então tem várias opções que você pode estar fazendo no seu desenho para deixar ele mais interessante, com elementos do próprio anime. E você pode fazer isso não só com anime, qualquer tipo de desenho. Você colocando outras coisas atrás que vão tendo mais efeito no que você quer desenhar. Assim vai ficar muito mais impactante sua fanart, não vai ficar aquela coisa solta, esquisita. E já aproveita e me fala nos comentários, quem aí tá lendo mangá de Boku no Hero? Essa eu quero saber. No último eu perguntei, muita gente respondeu, então eu quero saber quem tá lendo o mangá de Boku no Hero. E também quem tá acompanhando o Shingeki, porque em breve vai ter um vídeo de Shingeki no Kyojin sobre perspectiva que vai ser muito brabo, velho. Então se vocês quiserem um vídeo também sobre perspectiva, já comenta aí que eu vou gostar de saber e eu posso fazer esse vídeo o mais rápido possível. E também vai ter essa outra opção de fundo, tá? Que você pode estar fazendo no seu desenho. Essa opção é basicamente você pegar e mostrar como seu personagem, mas aí você tem que construir junto com o esboço, tá? Você não pode fazer depois, que senão vai ser mais difícil. Como se o seu personagem basicamente estivesse fazendo aquele efeito um pouco mais 3D. Ele estivesse saindo de algum portal, buraco negro, de alguma outra dimensão, alguma coisa assim. Acho legal a gente estar fazendo esse tipo de coisa, porque a gente já começa a estimular um pouco mais a criatividade e de uma forma bem simples, não vai ser nada muito complicado, muito avançado. É uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer. Só ter criatividade e paciência para conseguir bolar alguma coisa. E calma, se você pensa, pô, mas eu não tenho criatividade para isso, no final do vídeo eu vou te mostrar algumas dicas para melhorar sua criatividade e você conseguir fazer mais cenários diferentes de tudo que eu tô mostrando aqui. Então se você é novo no canal e tá moscando até agora, não se inscreveu, sério, você tá perdendo tempo, hein? Se inscreve, porque aqui toda semana tem vídeo que vai te ajudar. Então se inscreve, já se inscreveu? Agora vamos lá. O legal desse cenário que você pode estar fazendo é que todo o fundo dele, todo o interior daquela outra dimensão, assim por dizer, vai estar interferindo na parte de fora. Então você pode estar pintando e você já vai treinando um pouco mais de luz e sombra com esse tipo de desenho, sabe? Você vai pintando o seu personagem com a cor do fundo dele. E uma coisa também que vai te ajudar a você pintar o fundo dos seus desenhos é você estar pensando também no contraste. Ou seja, a cor do seu personagem tem que ser uma cor totalmente diferente com a cor do fundo. E para você saber qual é o contraste, né, das cores, basicamente você precisa estudar o círculo cromático. Tem alguns vídeos no canal sobre isso, eu vou estar deixando no card aparecendo aí para você dar uma conferida que vai te ajudar bastante, tá certo? E agora a gente vai para um outro tipo de esboço, né, de cenário. Esse cenário aqui é um pouco mais complicado do que os outros que eu mostrei, pelo seguinte, é o cenário que você vai usar perspectiva. Para você que não sabe, perspectiva é quando você consegue dar profundidade nos desenhos, deixar eles mais 3D e com ângulos diferentes. Por exemplo, esse personagem que eu tô desenhando aí, eu desenhei ele como se fosse basicamente no meio de uma rua. Perspectiva é um pouco mais complicado de eu estar explicando nesse vídeo aqui, porque envolve várias coisas para você entender, é um conceito um pouco mais avançado. Mas se vocês quiserem um vídeo sobre isso, assim como eu falei, eu posso fazer um vídeo também explicando também de uma forma mais simples e mostrando na prática como eu faço perspectiva nos desenhos e como você pode fazer em qualquer desenho. Mas eu já vou te passar umas dicas aqui para se você quiser ir já ir praticando, vai te ajudar, e para você também que já conhece um pouco, acho que vai te ajudar bastante. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre perspectiva, um pouco mais sobre os pontos de fuga. O que é um ponto de fuga? É basicamente aquele primeiro ponto que eu marquei lá no começo do desenho, lembra? Então, esse ponto de fuga, ele vai basicamente definir aonde some os detalhes da nossa vista. Sabe quando você vai olhar para uma coisa que está bem longe e quando você olha para lá, você não consegue focar muito bem nos detalhes, você não consegue diferenciar? Não, isso não é miopia, significa que está longe mesmo. Mas o que eu vou te mostrar é basicamente isso. Então, quanto mais longe está aquela coisa, menor ela vai ficar. E quanto mais próxima de você, maior ela vai ficar. Assim como você pode perceber nesse desenho que eu estou mostrando, eu desenho um outro personagem bem simples, bem na lateral da folha ali. E você percebe que ele está bem maior comparado ao outro que está no meio da rua? Por que eu fiz isso? Para te mostrar que quanto mais próximo ele está de você, ele vai ficar maior. E o outro que está um pouquinho mais distante vai ficar um pouco menor. E quanto mais longe ele for distanciando de você e mais próximo ele ficar lá daquele pontinho que é o ponto de fuga, menor ele vai ficar. Então lembre-se sempre disso. O ponto de fuga é como se ele fosse sugar tudo que tem em volta. Então as coisas são grandes quando estão longe do ponto de fuga e quanto mais próxima dele,
elas vão diminuindo, sabe? E não só o personagem que você está desenhando, todo o cenário vai ser distorcido a partir do seu ponto de fuga. Como eu falei, é um assunto um pouco mais complicado de eu explicar em um único vídeo, assim, de uma forma bem rápida, mas eu acho que com essas dicas você já começa a ter uma noção de como funciona. Se vocês quiserem, me fala nos comentários que eu posso fazer um vídeo exatamente sobre esse. E voltando ao nosso desenho principal aqui, só terminando ele, eu tô mostrando pra vocês sobre a pintura também, né? Como eu falei, se você escolher fazer os dois juntos, você consegue fazer o cenário interferir no seu personagem. Assim como eu fiz no All Might, você pode perceber que o raio, tanto do Bakugou quanto do Midoriya, tá interferindo na mão dele. Então é como se estivesse um pouco mais na frente. Isso é legal que você consegue explorar um pouco mais os seus personagens. Assim como você pode perceber. E eu fiz uma coisa bem simples também, eu pintei cada um de uma cor para dar um destaque, como se cada um tivesse um lado. E foi isso que eu tinha explicado lá no começo, né? Você tem que usar cores que dêem um contraste, ou seja, uma cor totalmente diferente da outra, para que o fundo dê um destaque muito maior na arte como um todo. Esse foi basicamente o vídeo, para mostrar mais para vocês algumas dicas, algumas coisas que vocês podem estar pensando na hora de criar o cenário dos seus personagens. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E agora é o seguinte, tá aparecendo para você aí 2 vídeos. O primeiro eu tô te recomendando e o segundo eu também tô te recomendando. Clica em um deles que eu sei que eles vão te ajudar a melhorar seus desenhos ainda hoje. Então não perde mais tempo, clica lá que eu tô te esperando.